Olá, queridíssimas pessoas dos signos de ar, sejam bem-vindos e bem-vindas, esse é o seu canal Venera Lunai. Aqui respondemos algumas questões à luz dos oráculos, principalmente o tarô. Se você quiser enviar sua pergunta, é aqui nos comentários ou através do veneralunai@gmail.com. Mas hoje a gente vai fazer uma leitura um pouquinho diferente, a gente vai fazer uma leitura para os signos de ar para o segundo semestre de 2026. Boa sorte, eu espero que essa mensagem auxilie você de alguma forma. A gente vai trabalhar 4 temas gerais: a energia geral, que é a sua energia, os recursos, comunicação e relacionamentos. Boa sorte, respire fundo, se concentre também na mensagem. Lembra, por favor, de curtir esse vídeo, comentar caso você queira. Isso ajuda a fortalecer o canal. Então vamos começar? Uma energia geral para o segundo semestre de 2026 para pessoas dos signos de ar, por gentileza. Opa! Voou! Eu vou usar o tarô de Thoth, só os arcanos maiores, e depois vou clarificar com o tarô de Rider-Waite, ok? Então a energia geral é a energia do eremita, queridas pessoas dos signos de ar, uma energia de introspecção, uma energia de busca, de pesquisa, de você olhar para o seu interior, mas também olhar para a vida de uma forma geral, assim, de entender o que te motiva, de entender o que te leva para frente, qual é o seu impulso de vida, para você entender qual é a luz que você carrega, o que energiza essa luz, o que te faz o que faz essa luz ficar acesa, né? Então vamos tentar clarificar. Oh! Ai. Engraçado que antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu tava bem pensando sobre Avatar, a lenda de Aang, né? Eu gosto muito de desenhos animados, e o Aang é um mestre do ar, e ele é um monge, né? Enfim, um comentário meio aleatório, mas que tem a ver com eremita, né? Essa energia de estudo, de autoconhecimento. Mas vamos tentar clarificar. O que mais podemos dizer para o signo de ar com relação a essa energia geral do eremita? Eu vou dividir as cartas em 3, eu vou pegar uma de cada montinho. O eremita com o 8 de espadas, o 10 de copas e o 7 de paus. Ok. Eu vejo aqui o seguinte, queridas pessoas do signo de ar. Essa energia geral do eremita, ela vai te ajudar a pensar melhor sobre algum tipo de situação em que você está se vendo preso ou presa. Na realidade, o que eu vejo aqui é, você está com muita coisa na sua cabeça e não está conseguindo se mover. Não está conseguindo, existe uma força de vontade tão grande, mas que não consegue sair da força de vontade, não consegue transformar a força de vontade em ação efetivamente, e você fica brigando dentro da sua própria cabeça. Há uma energia aqui de tentar se colocar no lugar do outro, para alguns de vocês. E eu acho que essa energia do eremita vai ser importante para você entender o que é melhor para você. É claro que vivemos em sociedade e é importante a gente pensar no outro, né? Mas se isso for de forma demasiada, você esquece de você. Isso tem que ter um equilíbrio para você e para sua família.
um equilíbrio para que você possa emocionalmente estar disponível e bem para si e para o próximo. Porque não adianta você pensar no outro e ficar sobrecarregado, sobrecarregada, e aí adoecer, e aí, enfim, isso desencadear num processo de desequilíbrio dentro da sua casa. Dentro da sua casa, o seu próprio corpo, e dentro da sua casa, o seu ambiente familiar, todas essas coisas. É isso que eu vejo para vocês de energia geral. Vamos ver agora sobre os seus recursos para metade de 2026. Recursos aqui são recursos materiais, é essa fonte de vida que você tem, é esse fogo que transforma pensamento em ação. Vamos ver. O que podemos dizer com relação aos recursos para os signos de ar para metade de 2026, para o segundo semestre de 2026? Ah, o desejo. O desejo no tarot de Thoth é correspondente à força no tarot de Rider-Waite. Só que existem diferenças essenciais, que para o tarot de Thoth não existe essa questão de você domar os seus sentimentos ou domar os seus desejos mais profundos. Mas na realidade é um controle, não um controle, desculpa, um equilíbrio, sabe? Existem momentos sim que a gente tem que ter um contato mais com o nosso lado mais feroz, nosso lado mais animalesco. É necessário que a gente aprenda também sobre as partes mais profundas e o que a gente chama de vibrações mais baixas do nosso ser, né? Aqueles desejos que às vezes a gente não tem nem coragem de expor a outras pessoas. Isso faz parte também da nossa vida, de quem nós somos, da saúde do nosso corpo, que principalmente quando a gente está falando de um desejo mais sexual, faz parte da nossa saúde também. Então eu vejo que os recursos para você, nesse segundo semestre, eles vão estar um pouco alinhados a essa questão quase de uma fertilidade sexual mesmo, tá? Eu vejo aqui algumas concepções nessa carta. Eu tô tampando aqui, gente, para não ter nenhum tipo de problema, né? Que é uma moça seminua. Isso aqui para mim, essas bolinhas, parecem muitíssimo com óvulos fecundados, mesmo, né? Se algum de vocês aí tem o desejo de engravidar, eu vejo essa possibilidade. Se não é um desejo, tome cuidado. Mas vamos tentar clarificar aqui. O que mais podemos dizer com relação aos recursos das pessoas dos signos de ar para o segundo semestre de 2026? O que mais podemos dizer com relação aos recursos para os signos de ar, segundo semestre de 2026? Temos o desejo com o 9 de copas, a estrela e o 2 de paus. Então, realmente, é um momento fértil também para você não só se aproveitar, mas eu vejo aqui, acho que vem numa energia do eremita aqui, né? É algo mais individual, tá? Esses recursos não são recursos compartilhados com outras pessoas. Os seus recursos, eles vão ser para os seus objetivos, para os seus desejos, para as concepções que você deseja fazer na sua vida. Se há algum tipo de projeto, aqui eu falei de gravidez física, mas também pode se relacionar a projetos, né? Algum projeto iniciando aí
nesse segundo semestre, se existe essa vontade, há uma energia aqui para você poder concretizá-la. E há uma estabilidade emocional também de você ser receptivo a ideias, a ações, a parcerias. Eu ia falar que eu não vejo tantas parcerias, mas aqui a gente tem uma carta de número 2. Para alguém aqui pode até ter uma parceria, mas para a maioria não. É algo mais assim, você em contato com o seu divino, com o seu espiritual, realizando coisas para você, para recuperação do seu físico, para recuperação do seu material, para que você também possa olhar para fora dos seus próprios muros. Alguém aqui vai desafiar os limites do próprio corpo. E aí, para isso, é necessário um pouco de cuidado, tá, pessoal? Cuidado com a estafa do corpo, cuidado com a estafa da mente, cuidado para você não ultrapassar os seus limites na questão de usos de substâncias, tá? Para alguns aqui, aproveitar o momento pode significar isso, mas só peço para que tome cuidado, né? Enfim, use substâncias com consciência se você for usá-las, saiba dos riscos, saiba das consequências, mas para alguém aqui é um momento que os recursos também vão te tirar dos seus próprios muros, vão fazer você olhar para outras direções. Eu vou colocar aqui, para não ficar aparecendo. Ui. Me recomendaram isso, na verdade, e eu vejo em outros canais, para o vídeo não ser tagueado como conteúdo sensível por ter imagens nuas. Um absurdo, né? Só um desenho, só um corpinho, mas enfim. Então é isso que eu vejo para vocês na parte de recursos. Vamos ver agora a parte de comunicação. O que podemos dizer para os signos de ar com relação à comunicação para o segundo semestre de 2026? Opa, tá querendo. O diabo. Olha, mas o tarot de Thoth, ele tem como pano de fundo um tema bem sensual, né? Então aqui a gente vê uma figura bem fálica. Então na área da comunicação pode estar acontecendo aí, pode ter uma conexão com essa questão dos recursos, do desejo, para algo mais nesse sentido, assim. Eu não sei quais são os limites do YouTube para eu falar abertamente, mas o que eu vejo aqui também é o seguinte: na área da comunicação, pode ser que você esteja um pouco assim, vocês querem me pintar como um diabo, então agora eu vou ser o diabo. Vocês acham que eu sou uma pessoa caótica, então agora eu vou ser caótica. Vocês acham que eu sou uma pessoa profana? Então agora vocês vão ver o que é profano. Alguém aí tá meio pé da vida e isso vai transbordar aí na área da comunicação. A pessoa vai ficar um pouco sem papas na língua, vai ficar sem freio. Mas vamos tentar entender melhor. Tentar entender isso melhor. E mais uma vez, quando a gente também fala desse pano de fundo sensual, a gente também pode estar falando de planos e ações na área de comunicação que sejam frutíferas, que sejam férteis, sabe? Sensualidade, sexualidade não é só sobre sexo em si, né? Também é sobre vitalidade, também é sobre
construção de novas coisas, como eu falei aqui, a sexualidade ela também faz bem para a saúde, faz parte da nossa vida, é uma coisa que a gente não pode ignorar. E pelo visto, queridas pessoas do signo de Ar, você não vai ignorar nesse segundo semestre. O que mais podemos dizer, por favor, com relação à comunicação e essa carta do diabo, para as pessoas dos signos de Ar, para o segundo semestre de 2026? O diabo com o rei de ouros, o 2 de ouros, e o 7 de ouros. Olha, aqui a comunicação está extremamente ligada com seus recursos, né, seus recursos materiais. Bastante carta de ouros aqui. Eu acho que essa comunicação, ela vai ter inicialmente ela vai ter uma segurança, né, desse rei de ouros, ou você vai encontrar uma pessoa que é segura de si e que se apodera dessa questão sensual, sexual, para viver a própria vida. E aí talvez você fique nessa disputa interna aqui, em contato com o eremita, você fique nessa disputa interna. Eu consigo ser como essa pessoa? Eu quero ser como essa pessoa? A vida dessa pessoa faz sentido para mim? Eu me comunicar dessa maneira, e aqui comunicação, gente, é através de vestimenta, é através de até o status social que o emprego pode trazer, né? A comunicação, ela vem em muitos sentidos, ela não é só a comunicação falada, é como você se expõe para o mundo. E às vezes você quer se expor de uma forma mais sensual. Mas ainda existe aqui uma insegurança. Ainda existe, assim, um olhar do: será que isso tá legal? Será que isso vai me dar bons frutos? Acho que a sua forma de se comunicar com o mundo vai passar por esse tema e você vai ter que decidir dentro do seu interior o que você quer comunicar, de que forma, se faz sentido ser como esse rei de ouros ou não, ou se você vai criar a sua própria maneira. Às vezes até tem alguém que se comparando, né, tentando se comparar com esse rei de ouros. E aí, se esse for o caso, minha sugestão é: cada pessoa tem o seu caminho, né? Então, se inspirar é uma coisa, se comparar é outra. E é isso. Agora, para finalizar, vamos ver com relação aos relacionamentos. Podemos falar para os signos de ar sobre relacionamentos no segundo semestre de 2026, por favor? É o eremita aqui falando, ó, relacionamento que eu tô aqui quietinho, não quero papo com ninguém. Galera fechada, que isso, signos de ar, todo mundo vai ficar assim. Caraca, gente, o dependurado. Caiu também para terra e fogo no mesmo tema. E eu vou ter que me repetir. O dependurado na área dos relacionamentos mostra que alguém está num momento de estabilidade, que para alguns é só uma questão de não tem nada de novo, mas para outros você está numa posição incômoda. E é uma posição também de iluminação. De iluminação no sentido de: aonde eu estou, eu não quero estar. Ou aonde eu estou não tá bom, precisa mudar.
O dependurado, em algumas tradições, ele também é o afogado, mas é o afogado no sentido do batismo, de uma nova vida. Então tem alguém buscando uma nova vida, tem alguém buscando algo diferente no âmbito dos relacionamentos. Vamos tentar entender melhor. O que mais podemos dizer com relação aos relacionamentos para as pessoas no signo de Ar no segundo semestre de 2026? Dependurado com o 5 de espadas, o pajem de paus, eita, e o 7 de espadas. Então vamos lá. No âmbito dos relacionamentos, tem alguém numa situação muito incômoda, e aí existem duas possibilidades. Ou você é uma pessoa que não está aceitando a opinião dos outros, você tem as suas verdades e você está ignorando as mensagens, os sinais, o pensamento, a comunicação que estão fazendo com você. Inclusive, toma um pouco de cuidado com essa questão do eremita, de você estar tão nessa viagem interna que tudo que vem de fora você ignora. Sabe? Ou, em alguns casos, você está ignorando um mensageiro, uma mensagem, um potencial novo que está tentando te dizer que você está nessa situação de incômodo porque há um engano. E esse engano pode ser alguém te enganando, pode ser você se enganando, você se auto-sabotando, você pensando assim, não gosto mais dessa pessoa, mas na verdade você tá só com tédio. Mas também pode ser um engano de uma pessoa estar escondendo informações de você. Ou você tá de conversinha com alguém, ó. Eu ia falar água, não sei se você se relaciona com alguém de água, mas ou você tá de papinho com alguém, essa história aí não tá legal. Não tá legal. Isso, quando eu falo assim, de relacionamentos, pode ser relacionamentos amorosos, mas pode ser amigos, família, enfim, relacionamentos próximos, né? Então é isso que eu vejo. Tem alguém não querendo ouvir segundas opiniões, outras pessoas, ignorando os sinais de que ou você está se auto-sabotando, tá de conversinha com outras pessoas, tá falando que não deve para outras pessoas, e isso só vai te ferir e te machucar. Ou tem alguém aqui te enganando, te sugando, roubando seu potencial. E é por isso que você está nessa posição incômoda. Tá bom, Ar? Lembrando que é uma leitura geral, né? Então, por favor, pegue o seu caso, adapte, reflita e não tire conclusões precipitadas com base de uma leitura geral de tarô, tá bom? Mas se já há uma desconfiança também, cuidado para não ignorar os sinais. Tá bom, Ar?
É isso que eu vejo para vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma. A gente se vê nas próximas leituras. Não se esqueça de curtir o vídeo e até a próxima. Beijo.